Keki, você quer ouvir o Gustavo Quinteiros? Bora, tô curiosa para ouvir o Gustavo Quinteiros. E ele falou pro Marco Souza, que é o meu quase homônimo, que ele é Marco Antônio, eu sou Marco Aurélio, Marco Souza e o Vampirão. O Vampirão, Jason Lisboa, o Doutor Lisboa. O Quinteiros deu essa entrevista exclusiva para os dois colegas aqui do Grupo RBS. E a gente ouve agora, com exclusividade, Gustavo Quinteiros falando sobre o futuro do Grêmio, em campo. Nosotros, como idea de juego, tenemos que Gremio sea un equipo protagonista, ¿no? Siempre. Tratar de que juegue o juegue en todos los lugares parecido, ¿no? Como protagonista. A veces los jugadores no están en su mejor nivel y a veces jugamos con un jugador media, como Cristaldo o Monsalve, y a veces nos gusta jugar con interiores ofensivos, que puede ser Edenilson y Villasanti. Son jugadores que son ofensivos también, mixtos, que le dan al equipo intensidad, dinámica, velocidad, y eso también hay que lograrlo, ¿no? Entonces estamos entrenando el 4-1-4-3-3 con interiores y estamos entrenando un 4-2-3-1 con un media también. Entonces, de acuerdo al juego, de acuerdo al rival, a cómo se presenta el juego del momento, podemos tener las variantes esas para darle más asociaciones, más jogo al equipo. Keki. E aí, Keki? Começamos pela Keki. Então, o que me leva a pensar com essa declaração... Tá, mas tu ficou tranquila com a entrevista dele? Gostou? Com esse trecho aí, eu gosto de que ele vai treinar variações de situações de jogo. Não? Eu preciso ver a confiança dentro de campo. O negócio acontecendo. Não, a oratória, por enquanto, não. Mas, pelo que eu entendi, está treinando variações. Variantes de situações de jogo e tudo mais. Eu não gosto da ideia de 3 volantes. Pelo que eu entendo, os interiores são os volantes que ele diz. São um tripé de volantes. Eu prefiro um jogo com um meio de criação, sendo o Cristaldo ou o Monsalve. Hoje o Monsalve está à frente. Me passa a impressão de que o Grêmio vai jogar como jogou contra o Inter no Beira-Rio. Fiquei com essa ideia também. Com aquele tripé ali de Camilo, Vidiaçante e Edenilson. Pode ver que ele nem cita o Cuejar. Ele citou, tá muito apegado nesse jogo, não acho? Ele citou o Dodi, ele citou o Edenilson, ele citou o Vidiaçante e citou o Camilo? Não, o Cristaldo e o Monsalve. Cristaldo e o Monsalve. Que é aquela história do meia e dos interiores ali. Pensando num jogo contra o Galo tem um time ofensivo, né? Hoje o time tem mais qualidade que o Grêmio. Eu acho que ele vai com o tripé de volantes contra o Galo. A entrevista me passou essa sensação. Me passou a ideia de plano B, sabe? Isso, vai variar conforme o adversário. Mas eu, assim, de minha parte, eu acho que a questão... Bom, primeiro, ele está autorizado a tentar mudar o time, porque se ele continuasse jogando da maneira de antes, né, Marco? Estava tomando um gol atrás do outro, com 2 ponteiros no meio de todo mundo. Aí ele no Grenal tentou algo diferente e pelo menos não apanhou, empatou. Mas óbvio que o Grêmio precisa de muito mais do que isso. Mas eu acho que a questão central, tenho certeza, a questão central ela não é se vai jogar com o tripé ali no 4-1-4-1, com um cara entre as linhas e com o Edenilson, o Villasanti. A questão central é a maneira como o Grêmio joga. Porque tu pode jogar com vários sistemas, 4-1, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, e um modelo de jogo, uma ideia. Essa ideia de sair com os zagueiros, sabe, saída de bola com os zagueiros, o volante vira um meia, jogando de costas, a ligação do atacante para o ponteiro. Eu acho que é essa ideia aí que os jogadores do Grêmio ainda não pegaram. Ainda não conseguimos vê-lo assim. Então, tanto faz se for 4-1, 4-1, 4-2-3-1. Com essa ideia eu não vi ainda funcionar. Essa é a questão central. E essa ele não vai mexer, pelo que ele disse ali. Ele tinha falado na coletiva lá do Beira-Rio que ele ia treinar situações de jogo com uma saída de meio campo, né? Não só com a ligação direta, mas sim uma bola mais trabalhada no meio campo, né? Dessa vez ele não falou isso. Mas eu entendo que as variações de maneira de jogar vão ser de acordo com o adversário. Eu tô nessa linha, Diogo. Ele tem carta branca para mudar o time a partir daquilo que ele recebeu, né, e do que o Grêmio apresentou nesses primeiros jogos aí do campeonato. Agora, se vai ser o melhor ou não, eu só vou conseguir ver isso em campo. Claro que a gente não imaginava o Edenilson de titular no Grêmio hoje.
né? Mas ao que tudo indica... Eu não sei se é só uma impressão, Diogo, de quem... Olha, né? Como eu disse, como eu contei para vocês, eu fui a todos os Grenais, felizmente. Para mim, o Edenilson, ele vem ganhando a posição, Vini. Tu não ficou com essa impressão? Tirando toda, assim, a coisa folclórica. Porque, cara, ó, ele entra no primeiro. Óbvio. Ele entra no segundo, o time melhora, dentro daquele desastre. Sim. E ele joga o terceiro. E ele entra na semi também. Então, para mim, deve estar acontecendo o quê? Nos treinamentos, nas sessões de treino, se tem alguém que está desempenhando, é o Edenilson. Gostem ou não, tragam o histórico ou não. Para mim está claro, porque se existe lógica, e a gente só vê de fora, os treinos não são abertos, tem uma lógica nisso. Esse jogador está virando alguém que o treinador confia. Sabe que eu acho que uma das coisas que não dá, acho que a gente pode debater mil coisas, uma coisa que não dá é para debater, acho que aquilo que é meio fato, que é fato, assim. Eu acho que é fato que o Edenilson, nesses jogos mais importantes contra o Inter, ele entra e entra bem. Ou ele ajuda o time melhora da situação ruim que o time está. No primeiro jogo, ainda mais do que o segundo. Agora, o que eu penso, assim, é no quão negativo é quando o teu time melhora com o Edenilson. Eu acho preocupante essa nossa... A gente tá com esse fato posto na nossa cara, assim. Eu não estou debatendo o fato, eu estou debatendo como isso é preocupante. Porque, vamos lá, o Grêmio faz milhares de movimentos no mercado para melhorar o time, etc. Perfeito, e a solução é o Edenilson. Perfeito. Tem alguma coisa errada aí. O nome disso que você está falando, Vini, que é realidade. Existem as suposições, existem as projeções, as torcidas, os sonhos, e existe a realidade, que é o cara chega, conhece os jogadores, trabalha com eles diariamente, e alguns estão se destacando e outros não. O nome disso é realidade. O Vini foi bem, rodou, e quem é que vai jogar? E aí, o que eu acho que pode estar atrapalhando, assim, desanimando o torcedor do Grêmio? Porque tá bem, o Edenilson, de fato, no mundo real, ele entrou e melhorou o Grêmio. Mas todo mundo sabe até onde vai o Edenilson e até onde vai... Mas o Quinteiro não sabe isso ainda, né? Pois é, mas aí eu acho que ele deveria saber. Eu vou ser sincero, a gente brinca aqui... A projeção disso é que é o problema. Mas eu não consigo botar fé no trabalho do Quinteiros, assim, e é óbvio que precisa de tempo. Mas o menor tempo que a gente teve de ver o trabalho do Quinteiros, eu não consigo botar fé. Eu acho que é uma tragédia anunciada, assim, a passagem dele pelo Grêmio. E eu não consigo ver no horizonte assim o Grêmio melhorando com ele. Não consigo ver. Eu acho que tem algumas coisas que elas... Eu entendo que precisa de tempo, eu entendo, mas tem coisas que são mínimo. A gente falou do mínimo da seleção brasileira, tem um mínimo. Eu acho que o Quinteiros ele extrapolou esse mínimo e foi salvo pelos pênaltis na Copa do Brasil. Isso salvou o Quinteiros, porque se não fossem esses pênaltis ele não estaria mais no Grêmio. Então, o resultado pelo resultado é que mantém ele no Grêmio até agora. Eu não consigo ver esse trabalho ainda adiante, assim, não consigo mesmo. É que ele começa bem num time que, né, estava bem desmantelado ali, sem lateral esquerdo, sem ponta, sem o zagueiro que ele queria, mas contra adversários, né, do gauchão. Quando ele tem um confronto um pouco mais difícil, ele tropeça. Na Copa do Brasil, acho que foi os principais ali, né? Por conta do fiasco que foi ter ido para os pênaltis com o São Raimundo e também com o Atlético. Mas era um risco que o Grêmio corria fazendo uma mudança tão radical. O Grêmio tirou uma estátua que conhecia o CT de cabo a rabo, né? E mudou completamente a metodologia de trabalho, trazendo um estrangeiro, renovando o plantel de jogadores. Então era um risco que o Grêmio corria. Se tu não dá esse tempo para a maturação do trabalho, eu acho complicado, né? Eu não sei assim até onde o Quinteiros pode ir, até onde ele vai chegar, não sei qual vai ser a paciência da direção e do torcedor com ele, mas ele precisa ter um tempo necessário para que a gente tenha, né, um mínimo assim de uma amostra de trabalho dele. Eu acho que é muito recente. Eu concordo contigo. É muito recente. A questão é saber... Para uma troca tão grande. A questão é saber até onde vai o tempo em defesa da ideia. Porque o futebol brasileiro é assim, né? Até onde tu pode esperar pela ideia dar certo. Talvez o Campeonato Gaúcho... Vamos mostrar esse negócio. Vai falando. Não, fica aí. Vai na minha. Não, é que talvez exista assim, o Campeonato Gaúcho foi uma amostragem do Grêmio, né?
Não deu certo aqui, ele escolheu, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Agora ele teve um período aí de treinos, deu a folga, mas ele falou, olha, com a data FIFA a gente vai melhorar o sistema defensivo. Eu acho que esse jogo com o Atlético é um pouco emblemático, assim, pelo prazo que ele próprio Quinteiros disse. Olha, eu acho que vocês já vão poder ver melhorias no sistema defensivo, pelo menos, a partir desse jogo. Então, tá bem. Então, porque não faz sentido tu trocar tudo e tu não supor que tu possa ter problemas numa troca girando aqui no ar, ao vivo, forte, né? Como diria Faustão, Fausto Silva. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Olha que bonito, olha que maneiro. Vamos lá, Diogo. Ele falou em... Mostra o 4-3-3 então pra gente, por favor. Os quatro aqui, tu viu que eu já te ajudei, né? Isso. Quatro eu garanti aqui. Isso aí eu garanti que isso aqui não tem erro. Goleiro, vai ter 4. Os três aqui, eu tô botando só aqui os atacantes aqui. Em tese, a primeira ideia é essa aqui. Mas o que eu acho que avança ele, podia, só pra gente mostrar. Não, só pra gente isso aqui, ilustrar melhor até ali. 4-3-3. O Tá, que eu isso acho é o que ele vai fazer, 4-3-3. o que eu acho que ele vai fazer é jogar com o Camilo aqui, e aí tu tem uma linha de 4, que é essa aqui, né? E deixa o Arezzo lá na frente. Não. E aí os internos seriam esse aqui. Não, vamos uma coisa de cada vez, Diogo Oliveira. Porque ele fala 4-3-3 ou 4-2-3-1. Primeiro vamos desenhar o 4-3-3, como ele funciona. Bora. Uma linha de 4. Isso. E aí tu tem 3 jogadores no meio, 3 jogadores no ataque. Assim, a grosso modo. Isso aí. Na hora de defender. Isso. Na hora de defender, o Grêmio vai fazer 2 linhas de 4. Aí esses dois aqui, ó, ficam aqui e fecha a linha de 4 aqui dos 4, certo? Na hora de defender. Na hora de atacar isso aqui. Tá. É o 4-3-3. Beleza. Tá. Certo? Aí ele falou no 4-2-3-1. Tá, mas antes disso, que eu acho muito importante, que nos ajuda. O Camilo ganhou a posição. Ele nem cita o Cuejar na né? O Camilo, pelo que a gente está ouvindo, Camilo chegou ontem e ganhou a posição. Esse é o 5. Em tese, tá? Porque os números que a gente tem aqui, pessoal, são aqueles números raiz, de 1 a 11. Isso. Então, o 5, primeiro volante, Camilo. Aí vamos para Vilhaçante. Seria em tese o 8. Isso. No 4-3-3. E o 10, Cristaldo, volta pro time, é isso? Em tese. Ele fala Cristaldo ou Monsalvo. Mas em tese um armador. Isso. Em tese um armador. Os 2 ponteiros aqui, né? Os 2 ponteiros aqui. Nossa Senhora, o Kiki Oliveira de um lado. Arezzo aqui no centro-oeste. Arezzo, que Bright White está na Espanha. E o Amuso lá do lado lembrando esquerdo. que ele ganha o Aravena de volta, né? O Aravena tá ok, já pode jogar. Tava com a seleção chilena. O Chile tá bem pra caramba. Então, e ele até foi reserva no último jogo. Então, ele perdeu a posição de titular porque se machucou. Então, eu tenho uma dúvida se ele vai com a Musa ou se ele vai com o Aravena. O Aravena pode ser um cara com uma característica um pouquinho mais de meia para compor. Eu acho que a única coisa que o Aravena faz melhor que o Amuso, pelo pouco que eu vi do Amuso, é a proteção. Não, é correr até aqui para ajudar na marcação. Lá na frente não dá para comparar. Por velocidade, o Amuso dispara muito. Ele também falou do 4-2-3-1. Desenha aí, Diogo. Aí fica 5 e 8, 2, né? O 2 é 5 e 8. Primeiro e segundo volantes. Camilo e Vilhaçante. 4-2-3. Aí o meia central aqui. Monsalve ou Cristaldo. Os 2 ponteiros, Kiki Oliveira, Amuso / Aravena e o Braithwaite está lesionado e o Arezzo. Tá, assim que ele vem jogando. Tá, e agora temos para mim o grande enigma, peço que vocês me ajudem, porque o Edenilson para mim ele tá ganhando a posição. Aonde joga o Edenilson? O Edenilson ele virou em qual das duas versões? Em qual das duas versões? É 4-3-3 ou 4-2-3-1? Para mim é 4-3-3. Eu acho que ele jogou no ou 4-4-2. Eu acho que ele vai jogar, é só uma opinião, tá? Eu acho que o Grêmio vai jogar no 4-1-4-1 e ele vai ser um meia por dentro junto com o Vilhaçante. É assim que ele vai fazer. Aí ficaria o seguinte, tá? Desenha aí. Camilo aqui. Camilo, que é o 4-1. Mais 4. Aí tu tem aqui 2 linhas. Seria Vilhaçante e aqui sai o Cristaldo, entra o Edenilson. Entra o Edenilson pela direita. Aí tu baixa aqui, ó, 4-1. 4-1. Aí tu tem aqui o Camilo. Mas ele aí tu tá em uma linha de 4 jogadores que ele tá chamando de internos, que seriam o Edenilson, o Vilhaçante, quando ele fala interiores, ele tá se referindo a encher de volante. É isso aí, é um tripé de volante, gente. Fica um tripé aqui por dentro. Camilo aqui, ó. Vilhaçante, eu imagino, pela direita, o Edenilson pela esquerda. Eles podem trocar, o Vilhaçante pela esquerda, ele já fez isso, o Edenilson pela direita. Os 2 ponteiros aqui
e o centroavante na frente. O fundamental nesse desenho aí, esses caras do lado, eles voltarem aqui, né? Eu acho que ele vai... E ele não tira os caras do lado também, de jeito nenhum. E isso é uma coisa que eu... Ele não abre mão dos ponteiros, que é aquela ideia dele. Ele pediu ponteiro, pediu um monte de ponteiros, né? Mas aí tu tem também... Aí a situação de jogo que tu pode treinar também, né? Quando tu não tem as peças que não estão dando resposta, tu muda o esquema tático. Mas isso é o que Mas tu o acha que ele vai Grenal... fazer? Eu acho que ele vai fazer Mas assim. então, olha só. Porque ele falou muito dos internos ali, né? O Interiores. Edenilson, mas interior, é mais Interior. Mas olha aqui, o Grenal... Mas olha aqui, Diogo. Vai, Diogo. Imita. Mas o Grenal não é uma gambiarra dos dois esquemas? Assim, eu tô falando gambiarra para usar certo, uma isso. palavra, tá, Foi pessoal? Não é uma adaptação do 4-3-3 pro 4-2-3-1? Acho que não sim, é? claro, porque ele tirou o Monsalve / Cristaldo e colocou o Edenilson. É isso aí. É isso aí. Ele fez um 3-3 aqui, se fosse 4-3-3, né? Só que em vez de colocar meias... É um 4-3-3 sem meia. É isso aí. Um tripézinho aqui, do meio. E os dois caras, os ponteiros lá. Vamos Eu acho que ele sentar? vai trabalhar com essa ideia aí.